8h31. Seguimos aqui falando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso porque ele afirmou que o cessar-fogo que ajudou a intermediar entre Israel e o grupo terrorista Hamas continua em vigor. O Eliseu Caetano participa com a gente aqui do Jornal da Manhã. O Eliseu, a fala do Trump vem após uma série de violações dos envolvidos, né? Como é que fica o cenário desse cessar-fogo, inclusive aqui no Brasil? Muito especialista dizendo que o cessar-fogo estaria por um fio. Qual é a sensação por aí? Bom dia e bem-vindo. Por aqui a sensação é exatamente a mesma, viu, Leonardo? Pelo menos também de acordo com os analistas políticos. Muito bom dia para você e para a Soraya. Aliás, bem-vinda de volta, Soraya. Muito bom dia também para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui na costa leste americana, 7 horas da manhã, com 32 minutos. Temperatura de momento no sul da Flórida, 21 graus Celsius na manhã dessa segunda-feira. A gente está acompanhando a repercussão dessa fala de Donald Trump, que aconteceu ontem, já no final da tarde, início da noite, quando ele estava a bordo do Air Force One, que é o avião oficial da presidência dos Estados Unidos. Ele retornava para Washington após compromissos oficiais diplomáticos e disse o seguinte: temos ainda um cessar-fogo, ele está funcionando. Eu não acredito que a liderança do Hamas esteja diretamente envolvida nesses incidentes. A situação segue sob controle. Donald Trump disse isso aos repórteres que estavam com ele a bordo da aeronave. Vale lembrar que poucas horas antes dessa declaração, as forças de defesa de Israel confirmaram ataques aéreos em Rafah, que fica localizada no sul da faixa de Gaza. Segundo, aliás, o Ministério da Saúde de Gaza, a agência internacional de notícias Reuters, 26 pessoas teriam morrido. Segundo Israel, essa ação foi uma resposta a foguetes disparados pelo Hamas, que teriam atingido posições militares israelenses bem próximas ali da fronteira. Israel confirmou a ofensiva, mas também confirmou que mantém a trégua acordada e que essas operações foram limitadas e que não significaram o fim do cessar-fogo, que foi negociado pelos Estados Unidos em parceria com diversos outros países do mundo, como, por exemplo, Catar e Egito. Em nota, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel continua comprometido com o cessar-fogo desde que o Hamas cumpra integralmente os termos do acordo. Já fontes militares afirmaram à agência de notícias Reuters que os ataques tiveram como alvo estruturas armadas e não estruturas civis e que não há planos, pelo menos para este momento, de retomar aí uma ofensiva em larga escala lá na faixa de Gaza. Esse cessar-fogo está em vigor há aproximadamente aí uma semana e previa a suspensão total das hostilidades entre a organização terrorista Hamas e as forças israelenses, como a suspensão total das operações militares, a liberação dos reféns, a entrada diária de ajuda humanitária e a passagem de Rafah, que fica localizada ali no sul da faixa de Gaza e que dá acesso ao Egito, inclusive foi reaberta parcialmente neste final de semana, mas organizações internacionais estão relatando que a situação humanitária em Gaza continua crítica, viu? O Programa de Alimentação Mundial, o PMA, estima que 90% da população de Gaza enfrenta neste momento, continua enfrentando ainda insegurança alimentar severa, enquanto os hospitais continuam ali sem eletricidade e com falta de medicamentos. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, mais de 35 mil palestinos morreram e aproximadamente 2 mil israelenses. Essa guerra resultou, como a gente acompanhou ao longo dos anos aqui na programação da Jovem Pan, uma destruição quase que total da faixa de Gaza e o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, o futuro de Gaza segue sendo questionado pelas autoridades internacionais. E por isso, essa afirmação de alguns analistas políticos daí do Brasil e daqui dos Estados Unidos, que a situação por lá estaria por um fio, porque as hostilidades continuam. É óbvio que numa temperatura muito menor, é óbvio que numa maneira ainda mais tímida e mais discreta do que em uma guerra declarada, como estavam o Estado de Israel e a Organização Palestina, Hamas, né, a organização terrorista do Hamas. Vale lembrar que nem todos os palestinos são
a favor do Hamas, nem todos os palestinos são terroristas. Aliás, nesse final de semana a gente acompanhou aqui durante um plantão de jornalismo da Jovem Pan imagens assustadoras de palestinos sendo mortos por integrantes do Hamas porque teriam ajudado, colaborado de alguma forma com a ocupação israelense lá na faixa de Gaza nesses 2 anos. Obviamente colaboraram para manter as suas vidas, para manter as suas famílias, e agora estão sendo mortos sumariamente em praças públicas, nas ruas, e em muitos dos casos até com transmissões ao vivo, de uma maneira de reprimir ainda mais o povo palestino, que já vem sofrendo há tanto tempo. Inclusive, essas cenas repercutiram tanto que diversas autoridades do mundo estão questionando se o Hamas de fato se desarmou, como foi assinado nesse primeiro trecho, nessa primeira parte do acordo de cessar-fogo. E aí, por isso, esse questionamento de que será que o cessar-fogo vai durar? Será que a paz duradoura vai chegar à faixa de Gaza e finalmente ao povo palestino, que vai ter direito à sua tão sonhada terra, o Estado palestino, portanto, pode ser criado. Aliás, estima-se que para criar um Estado palestino lá na faixa de Gaza, só a reconstrução vai demorar algo em torno de 10 anos e deve levar aí, consumir cerca de alguns bilhões de dólares. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes nos Estados Unidos e no mundo. Eu volto ainda ao longo desta edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Muito obrigado, Eliseu. É assunto para a gente trazer para a conversa também o Túlio Nassa, um dos analistas que está com a gente nesta manhã de segunda-feira. O Túlio, o Trump dizendo que o cessar-fogo continua em vigor. Por outro lado, tivemos um ataque de Israel que matou pessoas lá em Gaza. A informação de que foram civis também que acabaram morrendo, infelizmente. Há que se ter uma garantia do cessar-fogo de ambas as partes, não, Túlio, até porque tem uma fileira de caminhões com mantimentos parada lá para que esses alimentos cheguem até a população civil de Gaza, que segue sofrendo absurdamente, não? Que situação, né, Nonato? Infeliz situação. Deveria realmente haver um cessar-fogo de forma permanente, mas o problema lá é muito grande, o buraco é muito mais embaixo. Eu vou lembrar que Golda Meir, uma primeira-ministra que era de esquerda, o que mostra que a questão não tem a ver com direita e com esquerda, que lutou ali na guerra do Yom Kippur e dizia o seguinte: quando os terroristas abaixarem as armas, haverá paz. Quando Israel abaixar as armas, será eliminada. Esse é o problema, Nonato. Negociar com terroristas é muito complicado. Veja, o Hamas renunciou ao terror? Não. O Hamas renunciou ao poder? Não. O Hamas renunciou às armas? Não. O Hamas renunciou estatutariamente à sua missão de acabar com o Estado de Israel? Também não. Então o que houve, na minha opinião, é um simples e pequeno cessar-fogo temporário. Enquanto o Hamas não for desmilitarizado, enquanto o Hamas não renunciar ao poder, é muito difícil que a gente possa falar em paz ali no Oriente Médio. Então, infelizmente, eu tenho a percepção que deve ser a maneira mais difícil o final desse conflito para o restabelecimento da paz. Ou seja, Israel deve ir para o caminho do enfrentamento com o Hamas se o Hamas não retroceder nesses pontos. Por essas e por outras, que Tolstói falava em Guerra e Paz, que o tempo e a paciência são eternos beligerantes.